Cumprimento a amada igreja na paz do Senhor Jesus. Estou alegre por estar aqui. Me alegro muito quando vejo uma juventude unida, envolvida, que tem compromisso com as coisas de Deus. Aleluias. Meu Deus e meu Pai que está no céu. Neste momento, meu Deus, nós estamos aqui apresentando o teu servo, que irá transmitir, meu Deus, a tua santa e gloriosa palavra. Use ele assim como o Senhor tem usado, encha ele de graça e de sabedoria, que a palavra que sai dos teus lábios nesta noite seja o que nós precisamos ouvir e não o que queremos. Seja com cada um aqui presente. No nome de Jesus eu te peço e te agradeço. Amém. Muito obrigado. Amém. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Salmos 119. Salmo 119. Eu queria também, se você tiver marcador, que também possa abrir em Deuteronômio, o capítulo 11. Se você quiser já deixar marcadinho aí. Salmo 119. Então vamos lá para o versículo 11. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Vamos ler todo mundo junto? Acompanha aqui pela versão do Data Show. 1, 2, 3. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Mais uma vez, para gravar. Amém. Agora vamos lá para Deuteronômio, capítulo 11. E versículo 18. Acharam? Amém? Então vamos lá. Ponde, pois, estas minhas palavras nos vossos corações e na vossa alma, e atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por testeiras entre os vossos olhos. Amém? Poder se assentar. Depois a gente explica melhor esse texto. Como o André já falou, hoje era o pastor Cícero que estaria ministrando, mas aí houve esse imprevisto com ele. Aí a Masa falou, pelo jeito você vai ter que trazer a palavra. O André, como ficou muito em cima e tal, eu falei, não vai dar não. Ela falou, não, você vai ter que trazer. Não é problema meu. O quê? Não, eu vou pregar, pode deixar. Vou ministrar então. E aqui estamos nós para trazer algo da parte de Deus, para a edificação da igreja. Os jovens estão trabalhando esse mês com o Salmo 119. O Salmo 119, ele é um chamado acróstico, é um livro poético, Todo o Salmo 119, todo o contexto dos Salmos em si, ele já é um poético. Porém, ele é dividido em um esquema diferente, ele é dividido pelas letras, ele é um abecedário poético. Não sei na versão de vocês, mas na minha, que eu estou aqui, ela é dividido entre 8 versículos, de 8 em 8, e a sua frase inicial é sempre uma letra do hebraico. A exemplo, Aleph, a primeira letra, depois vem Bet, e assim sucessivamente, Dalet. Então, é por isso que ele é chamado de acróstico. Então, um abecedário poético. E essa divisão também diferente de ser dividido, composto de 8 em 8 versículos. Não é fora do acaso que o irmão André resolveu escolher o Salmo 119, porque ele é um salmo que se dedica a falar ao amor da palavra. Por vários versículos, nós vamos ver várias dedicações do salmista à palavra de Deus.
E é interessante que ele vai usar diversos tipos de sinônimos para poder compor a sua dedicação, a sua afeição e seu amor pela palavra de Deus. Ele vai usar a sua lei, o testemunho, ele vai falar muitas vezes do seu decreto, ele vai utilizar de juízos, palavras, mandamentos. Então, se fosse pegar cada sinônimo que ele utiliza para poder descrever o seu amor pela palavra, nós já teríamos lições suficientes para entender o porquê a palavra de Deus é importante para nós. Desde quando eu uso um sinônimo de lei para a palavra de Deus, isso já me tem uma importância muito grande, porque o que dita o cotidiano, a cidadania do homem, senão as leis? Se eu pensar em juízo, o que é um juízo? Algo forte, algo que eu preciso seguir aquilo lá para não estar fora. O que é um testemunho, senão uma veracidade, algo real? O que é um decreto, senão algo a ser cumprido? Então, cada sinônimo utilizado pelo salmista no Salmo 119 já nos dá um amparo muito grande e uma ênfase de por que eu devo meditar nessa lei. Não somente meditar, mas o texto que nós lemos fala o quê? Que o salmista fez o quê? Ele escondeu a palavra. Quando nós escondemos alguma coisa, é algo de valor. É como alguém que tem um tesouro e para que não roube, ele faz o quê? Ele esconde. Só que diferente da palavra de Deus, é um tesouro que não é apenas para eu esconder, para que ninguém note que eu tenho. Muito pelo contrário. A palavra de Deus é um tesouro que eu escondo, para que eu nunca possa perder, mas que seja nítido a todos os homens. E quando ele fala, escondi a palavra, ou seja, ele tem um refúgio, algo que nos momentos de angústia, nos momentos de fraqueza, ele vai lá nesse tesouro escondido e ele encontra o quê? Ele encontra refrigério. Porque a palavra de Deus, ao mesmo tempo, ela traz o quê? Ela traz um armamento para o homem. Prova disso é que o Senhor Jesus, quando ele estava no deserto para ser tentado, quais foram as armas que ele utilizou para expulsar a Satanás, senão a própria palavra? E o salmista ele entende muito bem que a palavra do Senhor ela é uma palavra viva. Viva no sentido realmente, posso até dizer literal. Porque ninguém dá tanta ênfase a um livro sem que ele possa entendê-lo totalmente. Existe um escritor, uma vez eu lendo, ele falava o seguinte, que quando a gente pega um livro, ele é como alguém que construiu um castelo. E quem lê passa a habitá-lo. Ou seja, a palavra de Deus é a mesma coisa. Ela é um esconderijo. Ele é um castelo, que quando nós o buscamos, nós estamos o quê? Seguro nele. Nós estamos habitando na palavra de Deus. E o salmista entendia isso. Ele entendia que não esperou a encarnação da palavra. Ele entendia que já era vida essa palavra. Mas ele não viveu esse momento, a qual o apóstolo João mesmo, no seu livro em João, 1 João, ele mesmo descreve que o verbo, ele encarnou, se tornou vida, habitou entre os homens, o verbo que era Deus. Mas o salmista já entendia isso, ele já entendia que a palavra que ele estava lendo, que ele estava se dedicando, já era o próprio Cristo. Ele via isso, é tanto que ele sabia que quando ele meditava na Torá, que são os Pentateucos, ele entendia que quando Deus se manifestava através da sua palavra, havia um poder acima de qualquer outro. Quando você vai buscar em Gênesis 1, logo no início, que quando Deus fala, e criou Deus os céus e a terra, nessa simples palavra, criar, que é a manifestação de Deus, o verbo que está criando as coisas, nessa simples palavra há um diferencial. Porque diferente de quando ele fala que criou o homem e a mulher, essa palavra criar vem de um sentido do hebraico que quer dizer bará, que é a palavra que dá existência do nada, ou seja, do que não existe. Ele pega o nada e dá existência. É por isso que confiamos na palavra de Deus, porque em momentos de dificuldade, em momentos que não há solução, que não há nada o que fazer, eu confio que a palavra de Deus vai ser essa: eu vou criar do nada. Eu vou dar a solução onde você não vê. É por isso que o salmista se dedica e ama essa palavra. Nos dias do salmista, não eram dias fáceis não. Às vezes a gente pensa que os dias hoje, as perseguições são comuns em nossos dias. No dia do salmista era muito diferente, não era tão diferente.
Pelo contrário, ele sofria injúria, ele sofria perseguição, ele era caluniado, havia mentiras sobre a vida dele. E ao contrário do que muitos costumam fazer, ele ia o quê? Ele ia buscar na palavra, porque ele tinha escondido em seu coração o alento, o refrigério, aquilo que ele precisava para que Deus o confortasse. Em Colossenses 3,16, a palavra de Deus nos diz: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda sabedoria, ensinando e admoestando uns aos outros. Ou seja, a palavra de Deus é a sabedoria que precisamos para viver, para poder nos colocar à disposição de Cristo. Ela envolve tanto o nosso físico, intelecto, espiritual, tudo. Quando nós estamos prontos para servir a Deus, é porque nós estamos amando e vivendo a sua palavra, que a sabedoria de Deus habita em nós. Romanos 10:8, em uma das questões que o apóstolo Paulo estava falando a respeito dos judeus, que eles não conseguiam entender essa questão de Cristo, o encarnado, o porquê ele viveu, o porquê da sua palavra. Então ele diz no versículo 8 do capítulo 10 o seguinte: a palavra, aquela que pregamos, já é de fácil acesso a cada um de nós, todos temos acesso. De fato ela está em nossa boca e em nosso coração. Isto é a palavra de fé que é anunciada. Ou seja, a palavra de Deus, ela é vida, e ela está quando eu leio a palavra de Deus, ela está quando eu ouço, quando eu falo e principalmente quando eu vivo a palavra de Deus. Isso é ação de fé. Quando nós estamos vivendo plenamente isso daqui, nós estamos vivendo por fé, porque nós estamos confiando no que Deus nos ensinou. E voltando para o texto, eu quero fazer uma comparação com esse texto de Deuteronômio. Quem marcou e quiser observar novamente, do capítulo 11, versículo 18, que nos diz: ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, e atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por esteira entre os vossos olhos. Isso aqui é um mandamento que foi colocado para o povo, para que o povo não se esquecesse do mandamento de Deus. Isso aqui, até os dias de hoje, é passado de geração em geração para os judeus. Quando a nação começou a pegar todos os feitos de Cristo, então eles começavam a ensinar. E eles ensinavam de tal maneira para que eles pudessem não apenas observar a lei, mas lembrar dela e viver a lei de Cristo. Então esse é um mandamento que é colocado. Só que aqui há uma prática muito interessante. Lucas, por favor, põe aqui no slide. Usar o data show. Vamos falar que eu estou imitando o pastor. Fala igual a irmã Suzana. Estou nem aí, né irmã Suzana? Estou nem aí. Põe aí, só para vocês entenderem o que é isso. Isso aqui é um instrumento da qual está descrito nessa passagem que a gente leu. É chamado de tefilim. Quando eles colocaram a lei para que os judeus pudessem, nessa época ainda não chamar de judeus, mas que eles pudessem observar a lei, então eles colocaram esse objeto a ser usado, que é o tefilim. O texto diz: ataia por sinal na vossa mão. O primeiro instrumento ele é usado na mão, então ele dá 7 voltas na mão e 3 voltas no dedo. E é uma caixinha, aquela caixinha ali se encontra um pergaminho com um texto da Torá. O segundo é o que está no texto aqui falando, e atai-as por sinal na vossa mão, e o outro no vosso, cadê? Esteja por testeira em vossos olhos, tá? Ou seja, é utilizado aqui na frente. Esse também dá uma volta e deixa as fitas rolando, e é uma caixinha que contém 4, ela é dividida em 4 partes e 4 manuscritos também da Torá. Isso aqui ela tem um significado para eles interessante também para nós. Por quê? Primeiro, quando eles utilizam o pergaminho e a caixinha na sua mão direita, ela está próxima da sua mão esquerda, ela está próxima do coração. Então eles utilizavam como aquele que estava entregando o seu sentimento para que Deus controlasse. Ou seja, mão esquerda próximo ao coração, e apenas um texto do Torá. Por quê?
eles dividiu isso de acordo também com os sentidos dos homens. Por exemplo, na caixinha de cima já eram quatro divisões, 4 textos do pergaminho. Por quê? São 4 sentidos que nós temos nessa região. Todos compreendem? Audição, visão, olfato, paladar. Então, 4 pergaminhos referente a 4 sentidos. Ou seja, todos os sentidos do homem, ele deve estar o quê? Controlado e direcionados por Deus. Ou seja, quando a palavra de Deus está no intelecto, na mente, na cabeça do homem, tudo que ele faz, tudo que ele ouve, tudo que ele fala é para a glória de Deus. A mesma coisa, as obras das mãos. Tudo que ele pratica, aí vem o sentido, apenas um pergaminho. Temos o quê? O tato. Exato? Professora? Né? Então, ou seja, esse sentido aqui, ele corresponde também que todas as nossas obras de nossas mãos correspondem ao quê? Que tudo nós fazemos para a glória de Deus. Então, eles utilizavam isso para quê? Para que também, quando as pessoas olhassem e vissem os outros utilizando esse ornamento, eles também lembrassem dos mandamentos, da lei de Deus. Então, quando eles olhavam, eles lembravam, eu tenho que seguir o mandamento de Deus. Porém, isso aqui, ele criou algo um pouco que não deveria acontecer, mas aconteceu. Criou-se o quê? Criou-se um hábito comum. Ou seja, quando não é feito conforme a orientação de Deus. Quando aquilo se torna um hábito de qualquer maneira, fazer porque é lei, vou fazer porque apenas o rabi mandou, porque é tradição. Então eles começaram a ter esse costume. Isso aqui é um costume que desde a criança aos 13 anos ele já começa a utilizar esses adereços. Dá um passo aí, Lucas, por favor. Você vê, aqui entra um pouco do que eu quero citar para vocês. Aqui uma criança ele está tirando as fotos. Não sei se foi com o Adriel, mas está aí fazendo o book dele. A expressão dele não condiz com que a expressão é do mandamento a ser seguida. O que ele está fazendo? Ele está o quê? Exibindo. Todos conseguem enxergar isso na foto? Na foto? Ele está exibindo esses apetrechos. Isso aqui já entra um pouco em contradição. Por quê? Porque a palavra de Deus, o que ela nos traz, ela não pode servir de exibicionismo para nós. Ela deve ser uma palavra que vivemos puramente para Cristo. Então ele começa, a tradição, ela deixa de seguir o que Deus manda conforme, digamos, um temor divino, agora segue as tradições dos homens. E para piorar, quando chegamos lá no período de Cristo, essa tradição ainda é seguida até os dias de hoje. Cristo vai chamar, a expressão que vai ter isso aqui no grego já é de filactério e não mais tefilim. É o mesmo ornamento, só que agora a expressão é filactério. E lá em Mateus 23, versículo 5, olha o que Jesus fala a respeito disso aqui. Fazem todas as obras a fim de serem vistos. Exibição. Alarga os seus filactérios, ou seja, essas fitinhas começam a fazê-las bem largas. Amam os primeiros lugares da igreja, né, do templo, da sinagoga, e gostam de ser bajulados, chamados rabi. Ou seja, o ornamento, está proibido de me chamar rabi, viu, Marcelo? O ornamento que ele utilizava para poder se lembrar de Cristo, dos mandamentos, agora eles fazem o quê? É símbolo de exibição. E outro, antes isso aqui era um tipo de prece, agora isso aqui é um tipo de amuleto. Agora vamos entrar no perigo. Quando nós usamos a palavra de Deus como amuleto, é comum até hoje a gente usar, chegar em algumas casas e está lá a Bíblia aberta, né? Salmo 91. Isso é um tipo de amuleto. Eles começam a fazer esse tipo de coisa. Eles utilizam desse mandamento para quê? Para se acharem que estão dotados de autoridade. Agora Cristo está o quê? Está condenando. Vocês gostam de ser bajulados, você gosta de se exibir. A palavra de Deus não requer isso não.
A palavra de Deus é o contrário, é servidão, é humilhação. E a seu tempo, quem sabe, o tempo de Deus, Ele pode nos exaltar, mas é o tempo de Deus e não o nosso. Quem serve a palavra, serve de coração, grato a Deus pelo que Ele faz. Então eles começam a utilizar isso aqui, né? Começa a virar então o quê? Amuleto. Então eu quero trazer para vocês isso, que a palavra de Deus, quando está no nosso coração, ela está para servir a nós, ela está para nós nos servir dela de maneira que Deus se agrade, não de maneira que nós viemos nos exibir. E isso aqui é como trazendo para nós, que nós não temos costumes judaicos, mas só para vocês refletir um pouco do que seria isso na igreja atual. Por exemplo, seria aquele quadro que você tem na parede com os dizeres bíblicos, mas não segue. Seria aquele adesivo no fundo do carro que você tem, mas também não segue, né? Seria o papel de parede do teu celular ou do teu computador, que está lá bonitinho, mas também não segue. É a mesma coisa disso aqui que os fariseus e escribas praticam, só que trazendo para a nossa igreja. Isso é sério, porque assim como Deus está condenando isso, Ele também condena quem pratica essas coisas. Porque a palavra de Deus, ela deve ser praticada de modo sério, de modo a qual nós possamos nos entregar totalmente a ela. Porque a palavra de Deus, como eu disse, ela é vida e ela é viva. Quando nós estamos na palavra de Deus, não apenas entendemos com a palavra de Deus como apenas escrita, mas entendemos como Cristo. E Cristo vive em nós. Amém? Em toda a Bíblia, nós vamos entender que a sua palavra, né, o que Deus preparou, são princípios para que nós possamos viver em santidade, para que nós possamos praticar o seu reino, fazer as coisas com justiça. Às vezes, é certo que o texto escolhido está em Salmo 119, mas às vezes, só apenas para uma compreensão de vocês, toda a Bíblia, ela nos traz ensinamentos muito práticos de como nós devemos viver uma vida íntegra perante Deus. O livro de Cantares, fugindo um pouquinho dos Salmos, o livro de Cantares, ele é um dos livros mais difíceis de se entender. Muitos acham que é Apocalipse, mas eu considero Cantares. Por quê? Cantares eu não encontro apenas, falando para a galera jovem, né? Não é um livro apenas para a gente decorar e aprender aquelas, né, poesias cantadas, né, tal, que a galera gosta, né? Mas Cantares há muita coisa interessante, coisas práticas do nosso dia a dia, do nosso viver. E eu quero tocar no ponto aqui, isso aqui, na hora que eu estava meditando rapidinho, eu senti de falar isso aqui. Por isso que a gente vai para Cantares. Há um texto em Cantares, no capítulo 2 e 7, que é referente à amada, né? A futura esposa, em que ela fala o seguinte, que ela pede para as moças de Jerusalém não despertarem o amor que havia nela. Ela fala o seguinte: não desperte o amor que é em mim. Isso aqui é uma expressão que quer dizer o seguinte, que ainda não é a hora dela se apaixonar. Ainda não é a hora dela amar alguém. Então ela pede, amigas, companheiras, não despertem isso em mim, porque ainda não é a hora. Ou seja, é uma orientação para um jovem. Para quê? Tudo tem seu tempo. É uma orientação para as amigas, para saber a hora certa em que deve dar um conselho, ou se é justo na sua juventude, dar um conselho desse tipo. Então a Bíblia ela vai trazer muitas orientações a respeito disso. E eu enxergo isso em Cantares. Então ela vai falar o seguinte: não force esse sentimento amoroso em meu coração, porque não é chegada a hora. Ou seja, a Bíblia ela me respalda em tudo. Em questão financeira, questão espiritual, questão sentimental. Tudo isso eu tenho um amparo na Bíblia. É por isso que o salmista meditava nela. É por isso que ele escondia, porque ele sabia que qualquer coisa ele recorria à palavra de Deus. Ainda assim, nós vemos deslize desses homens, né, que eram fiel, íntegro, mas imagine nós se nós não atentarmos para a palavra de Deus. O que será de nós? Se o pouco que fazemos não dermos atenção à palavra de Deus. E ainda nesse texto aqui da amada, em que ela pede para as amigas não
despertar isso, uma outra orientação que eu vejo bem interessante, que está no capítulo 8, do versículo 8 ao 10, que ela fala o seguinte: ela começa a lembrar de quando ela era jovem e morava com sua família. Então eles falavam o seguinte, a sua família: se ela for um muro, eu não sei se na Bíblia de vocês vai ter essa expressão, se ela for um muro, nós a louvaremos. Porém, se ela for uma porta, nós a teremos que reguardar. Sabe o que quer dizer isso aqui? Se ela for uma pessoa íntegra, se ela for uma pessoa temente a Deus, se ela for uma pessoa que leva a sério a palavra de Deus, ela é um muro. Então ela não vai se deixar ser levada pelas amizades, ela não vai se deixar levada pelo namoro, ela vai ser um muro, íntegra. Porém, se ela for uma porta, ou seja, qualquer coisa que bate, ela abre, então aí precisamos o quê? Nos preparar. Para quê? Protegê-la. E eu pergunto, nós, o que temos sido? Um muro ou uma porta? Será que nós estamos sendo íntegros, fielmente à palavra de Deus e rejeitando tudo o que a Bíblia pede para que nós expulsemos? Será que nossa vida nós temos cuidado para que essas coisas, essas pequenas coisas, esses pequenos deslizes, quando vêm até nós estejamos lá, né, murados, fechados, aqui não passa, aqui não vem. E só tem uma maneira de sermos assim, quando estamos de acordo à palavra de Deus. Do contrário, na hora que bate, quem é? A porta abre. Então, no finalzinho do texto, a esposa vai dizer: porém, no versículo 10, ela testifica-se que manteve-se pura, e por esta razão, Salomão se agradou dela. Por quê? Porque ela foi um muro. Quando veio as tentações, os oferecimentos, ela rejeitou tudo, porque ela estava firmada na palavra de Deus, porque ela escondeu algo que muitas das vezes o inimigo quer tirar de nós. Mas se você esconder isso daqui em seu coração, a sua integridade com Cristo ele não arranca. Ele pode chegar lá perante Cristo, lá perante Deus, e falar, né, ela tem tudo, ele tem tudo, mas quem está firmado na palavra, aconteça o que acontecer, o nome de Deus é glorificado, o nome de Deus é exaltado. Aleluia. E a verdade é que muitos de nós não conseguimos sustentar essa posição, mas a palavra de Deus nos orienta que nós devemos suportar, que nós devemos buscar a palavra de Deus dia e noite, dia e noite. O apóstolo Paulo, quando ele faz uma orientação, eu acho muito interessante para o jovem Timóteo, ele coloca muita ênfase em questão do Timóteo ser uma pessoa jovem. E uma das coisas que ele fala aconselha a Timóteo é que não despreze a sua mocidade. Ou seja, o fato de você ser jovem não requer que as pessoas te desprezem, muito pelo contrário. Você deve, pela sua conduta, ganhar a todos. Ou seja, o fato de ser jovem não quer dizer que você tem que se abrir a qualquer coisa que apareça, muito pelo contrário. Você deve ser uma pessoa, um jovem cristão, um jovem autêntico, que não perde a salvação por nada que te ofereça. E ele vai dar os conselhos para Timóteo. E lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, ele fala o seguinte: procure apresentar a Deus aprovado. Uma ênfase aqui, muitas vezes alguém fala, procure apresentar a Deus como obreiro aprovado. O obreiro vem depois. Primeiro ele fala aqui, procure se apresentar a Deus aprovado. O texto fala aprovado. Ou seja, procure se apresentar a Deus de maneira íntegra. Ele vai continuar seu conselho. Não tendo do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Como eu vou manejar um instrumento se eu não conheço o instrumento? Como eu vou ter habilidade para ir para uma batalha e me dar uma arma se eu não conheço a arma?
Estamos em guerra, estamos em peleja. Jovens hoje, a luta é diária. Qual é o seu armamento, se não a palavra de Deus? Vamos manejá-la bem, a palavra da verdade. E ele continua seu conselho: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir, a fim de que seja preparado para toda boa obra. Ou seja, a obra de Cristo, eu não vou ser preparado, eu não vou ser bem sucedido se eu não estiver de acordo com a palavra de Deus. Eu não vou ter um bom final do que eu estou fazendo se eu não estiver de acordo com a palavra de Deus, porque ela é quem me instrui, ela é quem me corrige, ela é quem me ensina o que devo fazer. Então eu não posso simplesmente estar no dia a dia, no culto como esse, simplesmente para ouvir, mas sim, para eu aprender e ser instruído pela palavra de Deus. E por ela eu ser edificado e eu saber que no final a minha obra vai prosperar, porque está firmada na palavra. Pregue a palavra, insista a tempo e fora de tempo. Insista. Insista, não importa o que você vai ouvir, o que vão falar, insista, é a palavra, precisa ser ministrada. E ele começa: porque virá tempo em que não suportarão uma sã doutrina, então, mas terão conselhos no ouvidos, sacar-se-ão de mestres segundo os seus próprios desejos. Ou seja, quando a palavra de Deus, de maneira íntegra, ela é ministrada, não fique achando que todo mundo vai aceitar, todo mundo vai concordar com você. Não, muito pelo contrário. Muitos irão se levantar, não vão querer ouvir porque está coceira no ouvido, incomoda. Mas a orientação do apóstolo Paulo para o jovem Timóteo: insista, insista. Não importa o que aconteça, insista. Pregue a palavra, viva a palavra. Jeremias, o livro de Jeremias fala que quando eles encontraram a lei do Senhor, a expressão, eu acho muito bonita essa expressão, ele fala o seguinte: que quando eu encontrei a lei, eu a comi, porque a palavra é alimento, a palavra é que sustenta o crente. Não existe crente que seja, digamos, fortalecido se não se alimenta da palavra. Não existe crente fortalecido que se alimenta de qualquer outra coisa fora, não. O que nos alimenta não é assistir vídeo no YouTube, não é ler qualquer literatura, não é fazer qualquer tipo de diversão afora, não. É a palavra de Deus. Nós somos edificados pelo espiritual. O espiritual precisa estar forte. Para vencer a carne, para vencer o pecado, é mediante a palavra de Deus. Amém? Eu queria pedir para vocês se colocar em pé. Eu queria só, para finalizar, cantar o hino que os jovens louvaram. Eles louvaram e agora eu queria que vocês louvassem, todos juntos. A tua palavra escondi no meu coração. Aleluia. Vamos lá, músicos. Aleluia. Eu creio que Deus está em nosso meio. Ele se manifestou através da sua palavra. A sua palavra que nos traz vida, a sua palavra que é alimento, a palavra que fortifica cada dia mais. O salmista meditava na lei do Senhor dia e noite, e em consequência disso, tudo que ele fazia prosperava. Se queremos ter uma vida próspera diante de Deus, que nós busquemos a palavra, que nós amemos a palavra, pois a palavra de Deus, ela nos traz regozijo, ela nos traz força. Vamos louvar o Senhor. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, tua palavra. Agora louve ao Senhor meditando na letra. As vestes no